Então, nós temos aí o cosmos. O cosmos que nós já falamos aí na teologia de Gênesis. Né? Que é o cosmos? É o universo em seu conjunto. Toda a estrutura universal em sua totalidade. Do micro ao macrocosmo. Né? O cosmos, então, ele é a ordem. É a disposição. É o regulador, né? A disposição regular. É o ornamento de Deus. É a decoração de Deus. Tudo que está criado no universo. Isso nós chamamos de cosmos. Por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, você vai ver a palavra ornamento registrada lá. Aquela palavra ornamento que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, ela está lá registrada como cosmos, que é o significado da palavra, ornamento, ok? E nós temos também aion. Qual é o significado de aion? Né? Aquilo que é para sempre. Esse é o significado de aion. Né? O aion que aponta para o porvir, o aion aponta para a vida eterna, o aion, né? Mateus capítulo 13, versículo 39, um período de tempo considerável, ou a eternidade, então para nós é o aione dos aiônios, né? Século dos séculos. Jesus, ele vive, Deus é aquele ser que vive do século dos séculos, para tudo sempre, né? Essa é a busca do crente, viver a eternidade com Deus. Né? E nós temos também o Gê que é a terra. Né? A terra que é essa terra física em que você habita. É o solo, é a superfície, é a parte seca, a terra, o Gê, né? De onde se origina também as palavras cognatas, né? Geografia, estudo da terra, estudo da grafia da terra. Geografia, né? Geopolítica, né? A política da terra, de todos os países, a divisão administrativa do planeta Terra, ok? Oikumene, que significa o quê? Oikumene, ecumênico, né? Mateus 24, versículo 14. Essa palavra também, que ela aponta para nós, diferente de Gê, que é a terra física, oikumene é a terra habitada. É o mundo, né? Desta palavra se deriva a palavra ecumênico, irmãos. A raiz original da palavra ecumênico é oikos, casa, lugar habitável. Então, quando você está na sua casa, essa palavra vem da palavra oikos, lugar habitável. Então, quando nós apontamos para a terra e dizemos a terra no sentido de humanidade, a palavra traduzida é oikumene, quer dizer, então, o mundo habitado, a população mundial habitando o planeta Terra, chamada de ecumênio, uma grande família diante de Deus, porque todos os povos se originaram de uma única raiz, todos os povos têm uma única origem, né? Nós somos apenas uma raça, gente. Não existe raça ariana, não existe raça branca, não existe raça negra, raça amarela, não existe. Essas divisões é o homem que faz. Deus criou apenas uma raça humana, é única. Nós somos só um tronco só, de Adão e Eva, né? De Adão e Eva. Os povos se dividiram conforme suas linguagens na divisão de Babel, mas nós somos um só povo. Então vamos parar com esse negócio de preconceito, isso não é de Deus. Crente, que diz que serve a Jesus, que prega o evangelho, mas que é racista, é preconceituoso. Ai, eu sou crente, mas a minha filha não vai casar com negro. Ai, eu sou isso, mas eu não vou fazer aquilo. Que isso? Vamos parar, porque o preconceito é pecado e você não vai subir. Você não vai subir, porque coisa que Deus abomina, né? É você olhar com indiferença para o próximo. Deus é um ser justo. Por isso que Deus, quando coloca a sua justiça para a humanidade, ele coloca também a equidade. Justiça e equidade são irmãos juntos. O que é isso? É uma justiça em que todos sejam iguais perante a lei. Por isso que a lei de Deus outorgada para
povo de Israel, ele é muito diferente das leis apodíticas outorgadas para outros povos, porque as leis apodíticas dos outros povos somente apontavam para eles a sentença, né? O que eles deveriam pagar por um erro. Mas a lei de Deus, além de dar uma sentença, ela te diz o que é certo e o que é errado, o que você pode e o que não pode fazer. Veja o decálogo. O decálogo é uma lei apodítica que te aponta o que é certo, te aponta o que é errado, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Não matarás, não adulterarás, né? Não tomarás nada do teu próximo, não falarás o nome do teu Deus em vão. Então vejam só, né? Então cuidado, nós temos que nos doar 100%, amar todas as pessoas, independentemente da linguagem, da cor da pele, da nacionalidade. A igreja, ela é universal. A igreja, ela é composta por todos os povos do planeta Terra, independentemente da cor, da linguagem, da cultura, da parte geográfica. Então, o oikumene aqui significa a população que habita a Terra, o mundo habitado, né? Então, a palavra ecumênico aqui é o quê? Pessoas unidas num só propósito, ok? Por isso que quando você chama de casa, é uma família reunida, ali reunida por causa da questão do sangue, amém? Nós vamos estar também orando por as pessoas que estão enfermas de Covid, as pessoas que estão enfermas, né? No Brasil, no mundo. Nós temos amigos nossos, pastores enfermos, partiram para a glória. Aqui no estado do Amapá, muitos partiram para a glória. E isso dói muito para a igreja, dói muito para nós irmãos. Por quê? Porque nós nos consideramos uma família espiritual que está entrelaçada no ecumene, né? Na família, no lugar habitável. Qual é a nossa casa? Nós reunimos numa casa chamada de eclésia, igreja, que é um espaço público separado para a celebração do Senhor, né? Então, tudo isso, amado, é para nós ouvirmos do Senhor nosso Deus, ok? E vamos falar para o Ion. Saindo do tempo, vamos para o Ion. A palavra Ion, que significa dia, ela é usada mais de 1.300 vezes em todo o Antigo Testamento. Tá? A palavra Ion é usada mais de 1.300 vezes em todo o Antigo Testamento. E a palavra Emera, né, Remera, é empregada cerca de 382 vezes no Novo Testamento. Ion, dia, Antigo Testamento, Remera, dia, Novo Testamento, grego, tá? As escrituras, elas exibem certa variação de usos designados por meio dessas palavras, né? As horas entre a alvorada e o acaso. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, capítulo 8, versículo 22 e Atos 20, 31. Nós vamos estar lendo aqui. Deixa eu pegar aqui a Almeida, a revista corrigida. E nós vamos estar lendo. O que diz lá em Gênesis 1, 5? Para nós entendermos aqui a interpretação exegética desta palavra. Gênesis 1, 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aqui, Ion. Tá? Ion. Né? Capítulo 8, versículo 22 de Gênesis. 8, 22. Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Aqui é Ion, no versículo 22 do capítulo 8 de Bereshit. Vamos para Atos. Como é que está aqui em Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Então vejam só,
Aqui a palavra dia, que significa, né, a hora da alvorada ao ocaso, que é o momento do pôr do sol. Os dias da criação, eles teriam tido essa duração, né, do início ao ocaso. Os dias da criação, segundo alguns traduzem esta forma. Teófilo foi o primeiro pai da igreja a salientar o fato de que os dias da criação foram dias literais. É o primeiro pai da igreja que vai pensar, então, que a obra da criação, ela foi realizada num período de 24 horas, né? Na verdade, foram dias literais, ok? Depois vem Irineu e Tertuliano, também eles começam a pensar da mesma forma, a defender também essa tese de Teófilo. Com toda a probabilidade, essa era a opinião da Igreja Apostólica. Então, nós entendemos que os pais da Igreja defendiam esse pensamento dos literais e que este pensamento era o pensamento defendido pela Igreja Apostólica, pelos irmãos. Os primeiros irmãos convertidos ao cristianismo pensavam desta maneira também. Antes da criação, o tempo não existia. O mundo veio à existência juntamente com o tempo, antes que no tempo. Né? Então, quando nós pensamos assim, no tempo em que Deus resolve criar, né, é uma interpretação nossa, baseada naquilo que nós entendemos sobre cronos, cronologia, tempo, o espaço do tempo e a ação humana, né, ou aquilo que aconteceu na esfera do tempo, no processo histórico. Então, no processo histórico, nós dizemos assim, no tempo em que Deus começou a criar alguma coisa, né? Mas nós temos que entender teologicamente que o tempo ele vem juntamente com a ação de Deus, com a criação do homem, porque o tempo é uma interpretação nossa, o tempo é uma interpretação humana, né? Porque Deus, ele é eterno, ele é eterno. Deus é um ser atemporal, ele está além do tempo. Certo? É uma coisa, é um axioma, é uma coisa complexa de se entender, mas isso é Deus. Ao mesmo tempo que ele é um ser complexo, ele é um ser simples, que se aproxima de você, que conhece as tuas dores e que tem prazer em te ajudar. Né? O dia para os babilônicos, para eles, o dia ia do raiar do sol, né, ao raiar do sol, né? Então, o quê? Era 24 horas. Quando o sol nascia, até o outro momento que o sol se punha, o sol nascia. Então, essa era a interpretação deles. Né? Para os romanos, o dia já começava de meia-noite a meia-noite. Então, veja só a diferença. Enquanto para os babilônios, eles iniciavam o dia com o raiar do sol, até o outro raiar do sol, né? Os babilônios já de meia-noite, da 0 hora até a outra 0 hora, dia de 24 horas. E os gregos e judeus, como é que eles dividiam o dia? Do pôr do sol ao pôr do sol. Já é ali por volta do ocaso, quando o sol está se acabando, lá para as 6 horas, 6h30, depende do local aqui no Brasil. 7 horas da noite, às vezes em São Paulo, quando eu estava morando lá, você podia ver ainda o sol bem alto, né? Então essa é a interpretação aí, para os gregos e judeus, né? Que o dia começava com o pôr do sol até o outro pôr do sol. A primeira menção que nós vamos ter na Bíblia de um dia de 24 horas vai aparecer lá no Novo Testamento, em João, capítulo 11, versículo 9. O que diz João, capítulo 11, versículo 9? É a primeira menção que nós temos na Bíblia sobre dia de 24 horas. Amém? Vá aprendendo aí. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então vejam só, é aqui a primeira menção em um dia de 24 horas, porque Jesus coloca os 12 horas aqui somente no período do dia, e não no período da noite também, mas 12 horas, ok? Então, continuando, as divisões e vigílias naturais, como elas são interpretadas na Bíblia. A divisão natural do dia, em manhã, meio-dia e noite, assinalava
os períodos de oração, lá no Salmo 55, versículo 17. Vamos também lá para o Salmo 55, versículo 17. Você está aprendendo aqui sobre o dia, o Ion, ou então o Remera, né? Hebraico grego, 55, 17. O que diz? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então vejam só, aqui eram as vigílias, né? As divisões das vigílias naturais dentro da cultura judaica. Originalmente, a noite ela era dividida em 3 porções também, ou vigílias. Lá no Salmo 62, versículo 6. Vamos ver. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, a minha defesa, não serei abalado, né? Em Deus, dia 62, versículo 6. Ou eu dei uma confundida aqui nesse texto. Mas vamos lá para Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4, gente, é o Salmo de Moisés. Porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então vejam só aqui, as vigílias elas eram divididas em porções, né? A noite, na verdade, ela é dividida nessas porções. Lamentações capítulo 2, versículo 19, menciona a primeira dessas vigílias. Lamentações 2,19, ela vai mencionar a primeira dessas vigílias. Lamentações de Jeremias, que vem antes de Ezequiel, 2,19. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração, com água diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas orações, as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Então vejam só aqui, a primeira menção, a primeira vigília você encontra em Lamentações 2:19, tá certo? Juízes capítulo 7, versículo 19, menciona a segunda vigília. Juízes 7:19 menciona a segunda vigília. Juízes 7:19. 7:19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Aqui a menção da segunda vigília. Êxodo 14:14 menciona a última vigília, né? Ou manhã. Êxodo 14:14. Então aqui você já vem para dentro do Pentateuco. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos trará, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Ok? Então vejam só aqui, né? Apontando aqui para a última vigília. Ok? Então vejam só, gente. Os textos aqui trazendo para você a questão das divisões do dia em vigílias, né? Também a questão da noite. Os gregos e romanos foi que introduziram uma quarta vigília, passando a 3 horas cada vigília, né? Então lá em Lucas, capítulo 12, versículo 38, menciona a segunda e a terceira vigília. Mateus, capítulo 14, 25, menciona a quarta vigília. E todas estão registradas lá em Marcos, capítulo 13, versículo 35. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35, você encontra mencionado todas as vigílias. Marcos 13, 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, ou se pela manhã.
para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e estas coisas que vos digo-vos a todos, vigiai. Então veja lá no versículo 35, né? Se é tarde, ele começa aqui falando, se é meia-noite, se é o cantar do galo, ou se pela manhã. Né? Então as 4 divisões das vigílias narradas nesse texto, certo? Aqui nós estamos dando estudo na teologia de Bereshit. Né? Mais uma vez eu te lanço o convite para se inscrever no nosso canal, no YouTube, Incandescente na Teologia. Né? Se inscreva no nosso canal, assine todas as notificações, okay? Deixe o seu comentário, deixe lá o teu joinha, compartilhe os nossos vídeos, faça a sua inscrição no curso. Podemos levar qualquer curso que você queira, interessado em aprender com os teus obreiros da tua igreja. Lá na descrição está ali o nosso contato, 96 984074118, e você pode estar entrando em contato conosco para nós levarmos até você o conhecimento da palavra do Senhor. A divisão dos dias em 12 horas, essa divisão só se tornou comum após o cativeiro babilônico, ok? Os judeus trouxeram essa cultura para a Judéia, né? Daniel, capítulo 4, versículo 19. Pela primeira vez menciona a palavra hora. João 11, versículo 9, relata o dia com 12 horas. Né? João 11, versículo 9, então vai relatar o dia com 12 horas. Ok? Vamos para a instituição da família. A instituição da família. Saindo com relação ao tempo, com relação ao dia, vamos entrar sobre a instituição da família na teologia de Bereshit. A criação da humanidade dos mitos do Antigo Oriente Próximo. Como era o pensamento, então, com relação à família, numa interpretação das civilizações mesopotâmicas? Nos relatos sobre a criação na antiga Mesopotâmia, uma população inteira já civilizada é criada por meio de uma mistura de argila e sangue de um deus rebelde. Olha só, essa criação acontece como resultado do conflito entre os deuses, obrigando o Deus organizador do cosmos a controlar a força do caos, trazendo assim a ordem ao mundo criado. O relato do Gênesis retrata a criação não como parte de um conflito entre forças oponentes, mas como um processo determinado por Deus, controlado e sereno. Então vejam só, enquanto no relato das civilizações mesopotâmicas, a criação do homem é a causa de um Deus rebelde, né? A Bíblia já narra que a criação do homem foi algo sublime, foi algo especial. O homem tornou-se a coroa da criação, que não foi nada com relação a uma divindade rebelde, mas sim foi o resultado perfeito de Deus, coroando a sua criação com o que ele colocou de mais perfeito na natureza, que foi o gênero humano. Né? Então a criação do homem é algo especial. Imagem, que no hebraico é tselem, e semelhança, que significa demut. Demut, semelhança. Tselem, imagem em hebraico. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Né? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vaiom Elohim nascer Hadam, Bet Salmenum, Kidemutenu, Vayedu, Vidigat Hayam, o Verhof Hashamayim, o Va Behemar, o Verkou Haaretz, o Verkou Haremes, Haromes, Hawa Haaretz. Esse aqui é o versículo em hebraico. O versículo 26. O versículo 27. Vaivra Elohim et Hadam, Bet Salmon, Bet Selem, Elohim Bará, Otzaká, Unekevá, Bará Otam.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, né? Os criou. Homem e mulher. Em umas traduções vai dizer macho e fêmea. Macho e fêmea. Então foi o que Deus criou, homem e mulher, macho e fêmea. Deus criou, ok? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus fez o homem como uma coroa da criação. O fato que os membros da Trindade falaram entre si, façamos, indica que este foi o ato transcendental e a consumação da obra criadora. O corpo foi criado para ser tanto do mundo espiritual quanto do terrenal. Possui corpo e espírito. O homem foi criado numa parte material, ao mesmo tempo ele tem uma parte espiritual. A parte material é o barro, é o corpo que se degrada, que se corrompe, ok? Que um dia voltará para o pó. Mas a parte espiritual, né, que é o sopro, é o fôlego de vida, é o espírito que Deus deu para o homem. Isso voltará para Deus quando o homem morrer. Agora, o destino que o espírito terá vai depender das tuas atitudes aqui na terra. Ou Deus vai condenar para o fogo eterno, ou você estará preparado para, no arrebatamento do sol da trombeta, ser um dos primeiros a ressuscitar para se encontrar com Cristo nos ares. Ok? Depende muito do que você está fazendo hoje, agora. Esta é a interpretação que nós podemos dar para você, certo? Então, a imagem Betselém, Adão, que significa homem, é semelhante a Adamá, que é o solo. Não obstante, não existe um elo biológico entre o homem e os animais. A criação do homem foi algo especial, foi algo sem precedentes, né? Nós não estamos ligados aos animais irracionais, porque a criação do homem foi algo diferenciado dos animais. Ok? O homem foi feito à imagem de Deus. Significa um ser, né, espiritual apto para a imortalidade. Deus criou o homem para viver a imortalidade. Deus criou o homem perfeito. O homem não conhecia o pecado. Quando conhece o pecado, o homem perece. Porque essa foi a sentença de Deus, né? Então, essa imagem de Deus no homem, qual é o primeiro significado dela? Primeiro, um homem, um ser espiritual apto a viver a imortalidade. Segunda coisa, o homem feito à imagem de Deus, qual é o segundo significado que nós tiramos aqui? O homem, então, é um ser moral que tem a semelhança de Deus. Nosso Deus é um ser moral. O nosso Deus é um ser que traz a moralidade como um dos pontos do seu caráter. Por isso que Deus, quando institui a sua lei, institui a lei moral, a lei que ultrapassa a cultura, a lei que ultrapassa gerações, a lei que ultrapassa décadas, milênios, e é válida até hoje, a lei moral de Deus, porque ela reflete o seu caráter de santidade, de amor, de misericórdia, né? Que o homem também tem que refletir isso aí. E o terceiro ponto, que com relação à imagem de Deus no homem, é que o homem é um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo. Assim como Deus é um Deus que rege, é um Deus que governa a criação, também delegou autoridade para o homem governar sobre a natureza, sobre os animais do campo, né? O homem também trabalha com a razão, é um ser pensante. Diferentemente dos animais irracionais, que tudo que agem é por instinto, o homem deve pensar o resultado das suas ações, porque o homem vive debaixo de uma lei, a lei da semeadura e da ceifa, que é o que está registrado no texto do Novo Testamento. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Essa lei da semeadura. Então você tem que pensar a sua atitude hoje para você não colher frutos de maldição, mas que a tua ação tenha frutos dignos de arrependimentos, certo?
Então, qual é o significado da imagem de Deus no homem? A da imago Dei. Ela tem 4 aspectos, a imagem de Deus no homem. Primeiro, somente o homem recebeu o sopro de Deus. Portanto, o homem tem um espírito imortal, por meio do qual pode ter comunhão com Deus. O espírito faz você buscar a Deus. A carne faz você buscar as coisas da carne. E tem essa guerra espiritual, né, constante na tua vida. Segunda coisa, o homem é um ser moral, então. Não obrigado a obedecer seus instintos, como os animais, mas o homem possui, então, livre-arbítrio e consciência. O homem trabalha pelo livre-arbítrio, trabalha pela consciência, né? O homem trabalha pelo juízo, por aquilo que diz o que é certo, o que é errado, né? Terceira coisa, o homem é um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato e formar ideias, né? O homem pensa, o homem projeta e desenvolve as suas ações de acordo com os seus projetos, de acordo com as metas estabelecidas, de acordo com o sonho de vida. Então ele é racional e ele tem capacidade para desenvolver aquilo que ele pensa, né? Ele analisa o passado para poder desenvolver o seu futuro com as atitudes do presente. E o último ponto aqui, a semelhança de Deus, o homem tem domínio sobre a natureza e sobre os seres vivos, né? Que é o poder de dominar, de regência dado por Deus ao homem na obra da criação. Esta, então, é a teologia da imagem de Deus no homem. Então, havia de ser o homem o representante de Deus, investido de autoridade e de domínio, como visível monarca e cabeça do mundo, né? Um homem dominando o mundo e aquele que veio como Messias, né? Que se assentaria no trono de Davi para sempre, seria para governar com a igreja, com Israel, toda a obra que Deus outorgou para o homem, né? Esse foi o projeto de Deus para a humanidade. No mundo antigo, acreditava-se que uma imagem continha a essência do que representava. A imagem de uma divindade é a mesma terminologia aqui empregada, era usada na adoração porque tinha a essência daquela divindade. Então vejam só, nos povos pagãos, na sua crença, a imagem do homem, né, tinha uma representação. Essa representação é que apontava para uma divindade. Por isso que eles faziam imagens de esculturas, né, entendendo que aquela imagem ali representava a essência de determinadas divindades no paganismo. Isso não significa que a imagem pudesse fazer o mesmo que a divindade, nem que se parecesse com ela. A imagem trazia um simbolismo da essência da divindade, né? Ao contrário, na teologia bíblica, a obra da divindade era desempenhada através do ídolo, né? O ídolo. Então você vê na teologia, aqui, quando nos é apresentado no texto do Pentateuco, né, que o ídolo era ali a presença de uma divindade pagã. Por isso que Deus abomina qualquer imagem de divindade, porque representava a idolatria, né? Imagens de deuses que não têm poder, que não criam nada, que não têm força para nada, que não têm olhos, que não sabem andar, que não sabem ouvir, que não sabem ver. Então, Deus ele condena isso aí, porque Deus, quando se revela para Israel, é um Deus que não se revela com essência de imagem, ele revela com seu caráter. A maior revelação de Deus na sua essência é a lei, porque a lei reflete quem é Deus na sua essência, no seu caráter. Então, o mais importante para Israel não era ter uma imagem representante da divindade, mas sim as atitudes dessa divindade. E as ações, as atitudes da divindade de Deus foram reveladas na lei moral de Deus, na lei do sacrifício, nas leis apodíticas, né? Nas leis cerimoniais.
Ali estava a presença do caráter de Deus em cada ação que o povo deveria executar no seu dia a dia, certo? De modo semelhante, a obra de governar o mundo deveria ser desempenhada pelo homem também, criado à imagem de Deus. Mas isso não é tudo. Lá no Gênesis capítulo 5, do versículo 1 ao 3, compara a imagem de Deus em Adão e a imagem de Adão em Sete. Isso ultrapassa a noção de animais e plantas se reproduzindo de acordo com sua espécie. Embora certamente os filhos compartilhem das características físicas e da natureza básica, geneticamente de seus pais. Então isso quer dizer o quê? Mais uma vez um homem sendo a coroa da criação. O homem gera um ser semelhante. Adão foi a imagem de Deus, porque Deus criou Adão de uma maneira especial. Mas quando Adão e Eva coabitam e geram filhos, o filho nasce à imagem de Adão. Em que sentido? Adão foi criado perfeito, refletindo quem era Deus, um ser perfeito. Adão não foi criado eterno, Adão foi criado imortal. Antes de conhecer pecado. Adão foi criado para viver a eternidade. Perfeito. Na verdade, não foi criado imortal, ele foi criado para viver na eternidade. Perfeito. Antes de conhecer pecado. Quando conheceu o pecado, Adão veio falecer. Então, todos os filhos que foram gerados já em pecado, a imagem de Adão, um homem caído, um homem de dores, um homem de sofrimento. Ok? Então, é nesse sentido aí que a teologia aponta, então, que até Sete nasceu a imagem de Adão. A relação entre a imagem dos ídolos e a imagem dos filhos é o conceito de que a imagem capacita a criatura não apenas para servir no lugar de Deus, que representando com sua essência, mas também para ser e agir como Ele. Então, o ídolo tinha essa funcionalidade de capacitar a criatura no lugar de serviço e também de ser e agir como a divindade. Mais uma vez, a imagem sempre se colocando no lugar do Deus invisível, eterno. E o ídolo tem essa representatividade de representar determinada divindade. Aí a pessoa faz prece àquela imagem de escultura, como se aquela imagem de escultura representasse o Deus X, ou o Santo X, ou a Santa X, e Deus abomina esse tipo de idolatria. As ferramentas que Deus providenciou para que pudéssemos dar conta dessa tarefa inclui a consciência ou a razão, a autopercepção e o discernimento espiritual. Quando Deus, então, ele rejeita a idolatria, é porque Deus ele quer que nós trabalhemos com consciência, que o Deus que nós servimos é um Deus eterno, é um Deus invisível, é um Deus todo-poderoso, é um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. Está além da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo ele está perto. É um Deus que está além, morando nas alturas, mas é um Deus também que está morando no nosso coração, quando você entrega a Cristo. Consciência. Isso também é autopercepção. Saber que Deus está em todo lugar, está vendo tudo, e Ele pode estar aonde você busca, lá Ele vai se achar. Ele vai até você. Isso é discernimento espiritual. Você saber até que ponto você tem que agir com fé e com consciência. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12. Racional. Culto racional é você ter discernimento espiritual, saber por que você adora, a quem você adora, por que você vai ao culto, consciência da adoração, consciência do Deus que tu serve e por que você adora Ele, certo? É isso que você está aprendendo aqui na teologia do Imago Dei, dentro de Bereshit. As tradições mesopotâmicas também
Elas falam de filhos criados à imagem de seus pais, mas não falam de seres humanos criados à imagem de Deus. Então, essa teologia da imagem de Deus, somente você encontra na palavra do Senhor. Ok? Porque nas tradições pagãs, você vê aí, né, aos filhos sendo criados à imagem de seus pais. Mas somente na teologia você vê Adão sendo criado à imagem de Deus. O texto egípcio, Instruções de Mercari, identifica a humanidade como formada por imagem de Deus, de cujo corpo se originaram. Né? Então aqui são seres amalgamados, que têm um pouco da divindade, né? Formados por imagem de Deus, né? De cujo corpo se originaram. Então isso aqui, você começa a perceber que em muitas religiões pagãs e filosofias pagãs, ainda pensa-se assim, que o homem tem um pouquinho de divindade no seu interior. E por isso ele tem essa divindade, o homem também pode trabalhar para se tornar divino. Essa foi a interpretação dada pela serpente nas palavras de Deus para Adão e Eva, que eles seriam semelhantes a Deus. Tem muitos ainda pensando que podem se tornar semelhantes à divindade, buscando a iluminação, buscando o karma, né? Buscando o nirvana. E podemos perceber que isso aí é uma interpretação doutrinária satânica, que não tem fundamentação bíblica e que você deve fugir dessa interpretação, ok? A nossa aula vai ficar aqui, né? E no nosso próximo encontro vamos estar abordando Gênesis, o capítulo 2, versículo 7, com a interpretação o homem do pó da terra, dando a continuidade da teologia de Bereshit. Fica com Deus, que a paz do Senhor esteja com você e que a bênção de Iavé Irê, né, Senhor da cura, visite o teu lar, repreenda todo o mal, repreenda todo o vírus, repreenda toda a maldição, e que a saúde venha prevalecer na casa da tua família. Venha visitar aquele que está hospitalizado, aquele amigo, aquele parente que está enfermo, necessitando de uma medicação. Que em nome de Jesus você venha obter a restauração da tua saúde física, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.